Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pod Pós, o podcast da Associação Nacional de Pós-Graduandos. Quem viu nosso último episódio sabe que a gente está em Brasília para um monte de atividades da diretoria da NPG. Hoje mesmo a gente fez a nossa posse, tá rolando nosso seminário de gestão e a gente está todo aqui reunidos e estamos aproveitando tanto os nossos diretores que estão aqui em Brasília com a gente, quanto a oportunidade de encontrar excelentes convidados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o orçamento, que é um ponto central da nossa nova campanha de reajuste das bolsas, né? É muito importante a gente debater esse tema para entender como que a gente vai atuar sobre ele. E aqui comigo hoje para falar sobre isso, eu tô com o professor Fábio Guedes. Oi, professor, pode dar uma saudação pra gente. Olá, Gabriela, tudo bem? Fernando, tudo bem? Vinícius, meu nome é Fábio Guedes, sou homem branco, estou de blazer preto, camisa roxinho, eu acredito. Né? Sim. E aqui é uma satisfação estar no pós, né? Para conversar com vocês um pouco sobre nosso destino, né, da ciência, tecnologia e inovação e sobre nossos principais problemas. É isso. Também estou aqui comigo o nosso novo secretário-geral da NPG, que tomou posse hoje. O Zé, dá um oi pra gente. Oi, gente. Boa tarde, boa noite aí para quem vai ouvir a gente. Sou José Fernando, vou estar aí na Secretaria-Geral nesses próximos 2 anos dessa gestão da NPG. Eu sou um homem branco, estatura média, cabelos pretos, estou com a blusa polo preto da NPG e é isso aí, vamos debater um pouquinho sobre um tema tão importante pra gente. É isso aí. E mais uma vez está aqui comigo o nosso presidente, o Vinícius, amigo daquela saudação. Tô quase apresentador também. Contigo. Comentador fixo. Então, gente, sou Vinícius Soares, presidente da NPG, estatura alta, branco, tô com a camisa branca da NPG, sou calvo também, da última vez me descrevi assim. Estamos aqui para poder discutir isso do orçamento, né? Que é muito importante agora para a gente avançar as nossas pautas. É isso, gente. Muito bem-vindos. Bom, eu acho que a gente podia começar com o professor para ele explicar um pouco para a gente, bem do básico, né? Eu gosto de falar que eu venho nesse lugar de apresentadora como pessoa que não sabe de nada, porque eu chego aqui e converso com o pessoal de uns temas que eu não tenho muita base. Então eu queria aqui explicar um pouco o que é o orçamento que a gente está falando, o que ele define, qual que é a importância dele para os rumos de qualquer política de um país, do Brasil, né? Bem, Gabriela, o orçamento, na verdade, é uma previsão de quanto, por exemplo, o governo ele vai arrecadar durante um determinado ano e como ele vai gastar, o que ele vai arrecadar. Não é? E levando em conta também tanto o passado como o presente. Então, por exemplo, o passado. O governo ele tem dívidas. Então, essas dívidas elas têm encargos financeiros, como juros. Você tem também o pagamento dessa dívida. Ela tem que estar, essa conta, no orçamento, né, daquele ano que está se prevendo. Então, por isso que nós consideramos que o orçamento é uma previsão. Então, uma previsão de quanto vai ser arrecadado em determinado ano e quanto vai se gastar a partir dessa arrecadação e também como vai se gastar. Não é? Nós temos as leis que definem alguns tipos de gastos. Então, por exemplo, no caso da educação, tem despesas obrigatórias, no caso da saúde também. Então, isso tudo tem que estar no orçamento. Então, por isso nós consideramos que o orçamento é uma previsão. Por isso, nesse sentido, que todo governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele manda para o Congresso Nacional um projeto de lei orçamentária que chama-se PILOA. Então, estamos nesse momento agora, com o Congresso Nacional, vai se debruçar sobre a PILOA 2025. E no Congresso Nacional, o Parlamento ele tem a prerrogativa de discutir essa PILOA, redefinir para onde vão os gastos, como também o Parlamento participa desses gastos e também com investimento, e a partir desse acordo com o Congresso, se aprova a PILOA e ela, em vez de ser projeto, ela vira lei orçamentária anual do ano seguinte. Entendi. Então, mais ou menos isso. E quando vira-se o ano, se passa a executar toda aquela lei orçamentária. É claro que no ano, né, em que ela está sendo executada, pode acontecer muitas coisas. Claro. Então, o que pode acontecer ou não, mas principalmente questões extraordinárias, vamos supor, aconteceu, né, Vinícius, o problema com aquela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Sim. Então, o governo tem que fazer um esforço enorme, o governo federal, para levar compensações
para o Rio Grande do Sul. Isso teve que ser acordado com o Congresso, não é? Ver o que é que podia ser feito dentro daquela lei orçamentária, como também por fora da lei orçamentária, para poder ajudar os irmãos do Rio Grande do Sul. Então, é mais ou menos isso, é uma previsão do que vai ser feito em termos de arrecadação, despesas e investimentos. Legal, é muito interessante entender dessa forma, né? Porque eu acho que a gente, leigos que às vezes não entendem muito, ou nunca acompanham o processo de perto, a gente lê nos jornais, né? O Congresso vai aprovar o orçamento, mas o que isso significa, o que isso impacta nas nossas vidas? E eu queria entender um pouco com o Vini e com o Zé, como que os movimentos sociais, eles debatem essa questão do orçamento, como que isso vai impactando a nossa atuação, nosso dia a dia, nossas pautas. Acho que essa questão do orçamento, na prática, talvez seja uma das principais searas políticas que os movimentos sociais precisam debater, né? Ainda mais nessa conjuntura agora que a gente está vivendo. Porque talvez eu acho que quem está muito distante desse ambiente pensa, só basta o presidente Lula, só basta algum ministro querer e vai lá e coloca mais dinheiro. Mas não é bem assim. A gente vive numa república, né? Que existem a divisão dos poderes. Então, precisa existir, de fato, essa pactuação política, em especial do governo federal, com o Congresso Nacional. E a nossa parte, enquanto movimento social, é justamente fazer a pressão política para que tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional tomem a decisão a partir da nossa visão para aplicar as políticas públicas. Então, por exemplo, o orçamento que está sendo debatido hoje no Congresso Nacional, ele não contempla o reajuste das bolsas que a gente quer. Não contempla a gente ampliar os direitos previdenciários, ou sequer a gente ter uma política de reestruturação das universidades federais. Então, o que é que cabe a gente, enquanto a NPG, juntamente com a UNE, com a UBS, com outros setores do movimento, a gente pressionar, em especial o Congresso Nacional. Por isso que nós da NPG fizemos questão de fazer a nossa posse aqui em Brasília, trazendo toda a diretoria para cá, para que a gente pudesse fazer o corpo a corpo com os parlamentares, para que a gente possa sensibilizar eles, né? Porque embora o governo federal tenha enviado o projeto de lei, né, os parlamentares eles têm prerrogativas de também construir algumas emendas. Então é isso que a gente está buscando, fazer com que a gente tenha uma emenda especialmente para a CAPES, para o CNPq e para as universidades, para que a gente possa alcançar aí essas políticas, alcançar, na verdade, as pautas políticas que os pós-graduandos votaram no último congresso, né, enquanto resolução política. É isso, com certeza. Então é uma luta que a gente vai precisar fazer junto mesmo aos parlamentares. Eu queria ouvir um pouco do Zé desse ponto também. Não, esse ponto ele é muito importante, né? Porque, como a gente sabe, o Brasil ele é muito grande, muito extenso, né? E a gente tem diversos movimentos sociais, não só o nosso de pós-graduação, e é importante os movimentos sociais fazerem o debate sobre orçamento, porque é através desse debate que chega para o Congresso Nacional, que chega para o governo federal, as demandas da população, né? Então é muito importante que esse debate seja feito, inclusive, também com responsabilidade, com compromisso, né, com o país, com o desenvolvimento do país. E uma questão muito importante sobre essa consulta, né, à população sobre as demandas, né, é trazer aqui de volta uma menção às conferências nacionais, né, realizadas pelo governo a partir do momento que ele tomou sua posse, né? E essas conferências nacionais elas foram muito importantes para debater a política que a população quer, né? Porque, tanto dentro do orçamento quanto dentro de outros setores do governo, né? Então a gente teve a Conferência de Ciência e Tecnologia, a Conferência de Juventude, Cultura, etc., que são pontos centrais para reunir as demandas da população e, sobretudo, apresentar ao governo as necessidades de desenvolvimento de políticas públicas para isso, né? Hoje a nossa pauta central é uma disputa do orçamento para o reajuste de bolsas, né? E aí é muito importante dizer que essa luta da NPG, como já foi dito em alguns espaços do nosso seminário de posse, não se restringe só à pós-graduação. Então, quando a gente conquista o aumento de bolsa aqui na pós, isso vai para a graduação, isso vai lá para as bolsas do pessoal do ensino médio, do ensino técnico. Então, a gente precisa, né, realmente debater e entender também como funciona esse orçamento. Porque tem muita gente que não sabe efetivamente como funciona, de onde vem, qual que é os critérios. Inclusive, já fica até uma pergunta para frente, né, para a gente entender quais são os critérios de elaboração do orçamento, como que isso é debatido e como que isso é apresentado. Perfeito. Eu queria realmente saber isso com o professor. Esses pormenores mesmo, agora que a gente entendeu um pouco do orçamento, os meninos falaram da importância de como que a gente atua, exatamente o que a gente tem que mexer, o que a gente tem que falar com esses deputados, qual que é o ponto que a gente tem que atacar. A primeira talvez sugestão que tem que ser feita é se debruçar sobre o orçamento. Ou seja, qual foi o documento que o governo federal, o executivo, enviou para o Congresso Nacional. E ali comparar, sobretudo aquelas áreas que dizem respeito
principalmente a nós, não é? Como a área de ciência, tecnologia e inovação, Uhum. a área de educação, comparar os números com o que foi executado no ano anterior. Então, por exemplo, Ah, boa. você pega o projeto de lei orçamentária de 2025, tem que comparar com a lei orçamentária de 2024, para ver se, primeiro, se há perdas ou ganhos. Então, por exemplo, na nossa área de ciência, tecnologia e inovação, você tem algumas áreas importantes que é olhar com lupa, né, direitinho, Uhum. para ver o que está acontecendo. Por exemplo, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Qual é o orçamento da União que está destinado ao Ministério para 2025 que está no projeto? Ele é maior ou menor do que 2024? Aí já acende o sinal amarelo. Uhum. Dentro do Ministério, quais são os órgãos que são vinculados ao Ministério que são muito importantes para nós? Então, tem o CNPq. Sim. Como é que está o orçamento do CNPq em relação ao 2024? A mesma coisa é na educação. Você olha o Ministério da Educação, que é bem maior do que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem muito mais atribuições, mas o órgão dentro do Ministério da Educação que diz respeito direto, né, por exemplo, aos interesses da NPG. A Uhum. CAPES, Sim. né, que é aquela que avalia, avaliza e também gerencia e faz a gestão e financia toda a pós-graduação brasileira. É Como o é que que mais está a interessa a CAPES? todo mundo Pois aqui. é. Então, a CAPES está mais ou menos, né, em relação a 2024. Perfeito. Visto isso, é importante saber da sociedade, né, nesse caso da NPG, das universidades, reitores, se aquele orçamento ele atende às demandas ou não das nossas áreas. Uhum. Então, por exemplo, tem uma demanda muito importante da NPG, que é o aumento do valor das bolsas, que a gente sabe que está muito aquém das necessidades de sobrevivência dos nossos estudantes, e também o quantitativo de bolsas. Você tem quantidade e valor. Então, o que está lá no projeto de lei orçamentária para 2025, ele atende uma recuperação da quantidade de bolsas e ele atende também a um aumento percentual das bolsas, aí está a pauta. Né? E assim a gente olha também na saúde, a gente olha no meio ambiente. Então, cada categoria da sociedade brasileira que é impactada pela execução orçamentária, ela tem que olhar, não é, observar, estudar o orçamento que o governo enviou para o Congresso Nacional, de acordo com sua ótica. Sim. Então, nós temos a nossa ótica, como o meio ambiente tem a ótica deles, né? Como também a saúde tem a ótica deles. Então, é preciso que a sociedade brasileira ela capture o interesse pelo orçamento nacional. Porque se não fizer isso, né, vai o Congresso, ele, né, quase que autonomamente, porque é um poder representativo da sociedade, Sim. ele de maneira autônoma vai fazer o que bem entender, né, com o orçamento. Sim. Precisa a sociedade capturar, né, o interesse pela discussão orçamentária. Perfeito, professor. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é como que a gente fala com as pessoas impactadas, né? Eu acho que no caso da NPG é muito sobre os próprios pós-graduandos. Sim. E aí a gente lançou agora com a NPG uma manifesto, né? Junto com o abaixo-assinado. E além desse manifesto, a gente lançou também um guia do reajuste, né? Que foi um trabalho muito legal que foi preparado pela entidade, com um estudo, realmente. E a gente tem tentado chegar nos pós-graduandos com esse material. E aí eu queria pedir para o Vini contar um pouco desse material, um pouco desse estudo que foi realizado, e também para as pessoas terem conhecimento de toda dessa campanha que está sendo feita. Fizemos esse guia, a gente até chama, né? Guia do Reajuste. Isso. Que é justamente contando um pouco sobre essa contextualização das bolsas de estudos e também colocando para os parlamentares o que é a bolsa de estudo, porque para a gente que é da universidade é muito fácil poder saber o que é a bolsa de estudo, né? Mas a sociedade, no geral, às vezes os parlamentares não sabem. Verdade. Né? Às vezes, inclusive, todo mundo pensa, você recebe bolsa, você nem trabalha, para quê? Para que você quer, inclusive, aumentar a bolsa de estudo, né? Ou Então, você recebe bolsa, não precisa de mais nada, né? Então a gente fez esse guia do reajuste para poder contextualizar essa questão.
das bolsas e também para colocar para os parlamentares qual é a demanda que a gente precisa. Então, hoje nós estamos pedindo pelo menos 10% de reajuste das bolsas, né? Isso para CAPES e CNPq, para que a gente possa também ter uma folga e aumentar o quantitativo de bolsas. Porque a gente hoje tem uma realidade que apenas 40% dos pós-graduandos matriculados no estricto sensu, eles são bolsistas, e a gente precisa mudar essa realidade. Precisamos perseguir a universalização das bolsas para quem possa se dedicar exclusivamente, né? Então, nesse guia de reajuste que você pode acessar aí nas redes sociais da NPG, está lá o valor, inclusive, que a gente pede. Então, hoje a necessidade para a gente poder 10% de reajuste, aumentar pelo menos 5 mil novas bolsas no sistema e pelo menos mais 3 mil bolsas de pós-doc, a gente precisaria de 1 bi. Seria mais ou menos 800 milhões para CAPES e 200 milhões para o CNPq. A gente sabe que dentro do orçamento da União, isso é um valor muito pequeno e que tem um impacto muito grande para o nosso desenvolvimento, né? Nosso desenvolvimento nacional. Por isso que a gente a gente até coloca a seara política dos pós-graduandos é o Congresso Nacional, vai ser a disputa do orçamento, né? E aí também a gente pode até comentar depois, eu acho que o Fábio aqui pode comentar que a comunidade acadêmica e científica está muito preocupada com essa questão do FNDCT. Isso. Né? A NPG se posicionou, a ABC, o CONFAP, a SBPC, todas as entidades se posicionaram porque tem uma especulação na mídia sobre o uso do FNDCT, né? Para essa questão, inclusive, do próprio xadrez do orçamento, né? Para que o governo ele possa cumprir ali as metas ali do déficit zero, né? Então, depois também, se o Fábio puder nos colocar, né? Que é justamente isso que o Fábio colocou. É uma transformação de uma arrecadação e que tem uma destinação obrigatória para o facultativo, né? E que pode ter um impacto muito grande aí para a nossa ciência e tecnologia. Porque o FNDCT é um importante fundo que, inclusive, pode financiar todos esses direitos que a gente está pautando, né? Aqui para os pós-graduandos. Perfeito. A gente pode falar um pouco sobre isso realmente. Primeiro, comece contando pra gente, professor, o que é o FNDCT, para quem não sabe, e o que está acontecendo. Bem, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele foi criado no início dos anos 70, com a missão de financiar projetos estratégicos para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Então, quando eu era estudante de graduação e principalmente pós-graduação, em Campina Grande, na época, na Universidade Federal da Paraíba, eu via muitas locais a placazinha FINEP. Era tanto dentro da universidade, como também fora da universidade, em distritos industriais. E hoje eu tenho consciência me lembro muito bem dessas placas, do que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A FINEP é uma secretaria executiva desse fundo, não é? E esse fundo ele tem 2 objetivos. Primeiro, financiar a fundo perdido, como se falava antigamente, que hoje se fala recursos não reembolsáveis, ou seja, você precisa devolver para a União, financiar projetos de pesquisa e desenvolvimento e infraestrutura para pesquisa e desenvolvimento. E a outra missão do fundo é financiar empresas de base tecnológica ou que tenham inovação na veia em seus projetos. Então, essa é a missão do fundo. Bastante voltado ao nosso desenvolvimento mesmo. Pois é. Então, o fundo ele tem como fonte de arrecadação, digamos assim, não necessariamente impostos, tributos. Foram criados fundos setoriais que, por exemplo, a área de telecomunicações paga royalties. E uma parte desses royalties vai para o fundo setorial de telecomunicações e comunicações. A parte de estradas também paga-se royalties. Então, o fundo ele acaba se alimentando de contribuições de atividades econômicas importantes. Não são impostos. Então, não são impostos. É bom que se diga isso. Então, muito recentemente, no governo anterior a este, estava se usando esses recursos do fundo para o governo federal fazer caixa, fazer poupança, fazer o que eles chamam de superávit primário. Não é? Então, o que é o superávit primário? É quando você compara receitas e despesas, você arrecada mais ou então poupa mais do que gasta. Sim. Você tem um superávit primário. As pessoas perguntam para que serve isso? Esse superávit primário serve para o governo cumprir seus compromissos financeiros, ou seja, pagar juros da dívida ou amortizar a dívida.
Uhum. Então, por isso que no Brasil, desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, há um compromisso entre o governo e o governo de se buscar ter superávit primário. Porque no lançamento do Plano Real lá atrás, o governo ele aumentou muito a sua dívida pública, Uhum. trocou o que era dívida externa, que foi um marco dos anos 80, e nos anos 80 o pessoal tinha muito mais queixa do FMI. Hoje o pessoal Isso. tem mais queixa da Faria Lima. Sim. Porque a dívida, em vez de ser com o estrangeiro, em dólar, a dívida que nós temos agora, boa parte, ela passa pela Faria Lima. Passa, Verdade, né, né? por cidadãos brasileiros, ok? Então, o superávit primário é isso. Desde a década de 90, que o governo entra, sai, tem compromisso com o superávit primário. E o FNDCT estava sendo utilizado inapropriadamente para fazer esse superávit primário. Mas não se gastava o dinheiro. Por quê? Porque se chama contingenciamento, né? Como o FNDCT, a arrecadação, o que contribui com ele não é arrecadação tributária, então não se podia contingenciar o que não é tributo. Aí se criou uma jabuticaba brasileira, reserva de contingência. Você está lá, eu não uso, né? Mas se for necessário, eu uso, mas não usava. Então, durante todo o governo anterior, desde 2016 para cá, o fundo vinha sendo utilizado como reserva de contingência. Né? E então, não estava sendo destinado ao financiamento, não é, das duas missões, dos objetivos que o fundo foi criado. Uhum. Com o governo Lula assumindo, ele assumiu o compromisso, né, de prezar pela Lei 177/2021, que a comunidade acadêmica e científica do Brasil ajudou a criar, a ser aprovado pelo Congresso, tanto nas duas casas. Chegou no governo Bolsonaro, ele vetou, o Congresso derrubou o veto, e essa lei ela estava em vigor. Só que ele não cumpria essa lei, por medida provisória, contingenciava o fundo. O governo Lula assumiu o compromisso de não contingenciar mais, e o fundo foi todo executado no ano passado e está sendo executado esse ano. Só que com o novo arcabouço fiscal, essa é a grande ameaça. Com o novo arcabouço fiscal, né, e o governo nas cordas, pressionado pelo mercado financeiro para que cumpra o arcabouço fiscal e também superávit primário, já se especula em não contingenciar o fundo, nem contingenciar, não repassar os recursos que são, arrecadados pelo governo através da dinâmica econômica dos segmentos que alimentam o fundo. Uhum. Não é nem contingenciar, é não transferir o recurso para o fundo. Então, essa é a ameaça que nós temos hoje. Eu creio que o presidente Lula, né, coerente com suas palavras, como sempre, pelo apreço que tem com a comunidade científica acadêmica, vai rever essa situação que é sugestão da área econômica e da Casa Civil. Então, essa ameaça que hoje paira sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É isso. Então, a gente está aqui lidando, acho que com duas frentes, né? Uma frente propositiva de buscar esse orçamento para nosso reajuste e também agora esse novo desafio que surgiu aí nos últimos dias da gente defender o FNDCT. Isé, o que eu queria ver com você, entender um pouco, como que você acha que tem que ser esse trato, como que está sendo esse movimento junto à comunidade dos pós-graduandos, né? Porque não vai adiantar só a NPG vir aqui, fazer atividade, se a gente não conseguir falar, até como o professor mesmo citou, com a sociedade, com a nossa comunidade. Não, um pouco do que a gente precisa fazer sobre isso perpassa pelo que a gente está fazendo aqui nesse momento, inclusive, né? Que é poder apresentar para a comunidade dos pós-graduandos do Brasil o que são, de fato, o que é esse fundo, o que é o orçamento, e a gente ir, de fato, na base, né? Nas APGs, dentro das universidades, debater com eles e apresentar tanto como funciona o fundo, né, que eu acredito que muitos pós-graduandos não saibam, né, até porque a gente cada um tem o foco na sua pesquisa, alguns nem são da área econômica, então não entendem os termos, então vai cada um para o lado, né, então acho que uma das pautas, um dos pontos principais é ir, né, às bases, como a gente já tem dito nesses últimos dias, e fazer isso, e aproveitar desse debate também para trazer esse debate para o diálogo com o Congresso Nacional, com as pessoas que a gente tem influência, que a gente tem confluência dentro do governo federal, e pressionar isso primeiro, né, de uma forma responsável, dentro do diálogo, do compromisso, etc. e tal, e também ir às ruas, né, acho que num ponto assim, chave, né, caso fale todos os métodos ali que a gente consiga
trazer através do diálogo e desse trabalho de base, a gente ir às ruas e dar um recado para o governo e etc. Né? Porque eu costumo falar muito uma questão, né? Não é porque a gente está num governo progressista de esquerda que o governo também vai dar tudo que a gente pede de bom grado, etc. Né? Então, são inclusive palavras do próprio presidente Lula na Conferência Nacional de Juventude, que aconteceu em dezembro do ano passado, que ele falou que a gente elegeu ele, né? E eu falo a gente porque, enfim, sou do Partido dos Trabalhadores, né? A gente elegeu o presidente Lula e a gente precisa cobrá-lo. Então, acho que esse ponto da gente debater internamente, né, dentro das nossas bases, debater dentro da NPG, fazer seminários nas APGs para debater sobre esse ponto, é um ponto principal. Né? O outro ponto é a gente conversar com o que a gente consegue, com a sociedade, com a comunidade científica, com os parlamentares, né, com as entidades do governo. E um terceiro momento, caso a gente não consiga por essas frentes mais menos tensas, né, de tensionamento, a gente ir de fato ali às ruas e dizer ao governo que a gente precisa fazer essa... Não dizer ao governo que a gente precisa fazer essa defesa, mas fazer essa defesa nas ruas, né? E aí tomar também essa característica do que a gente né, de um movimento social organizado que luta pelos direitos das pós-graduandas e dos pós-graduandos no Brasil. Tem uma coisa interessante que ele falou, Gabriela. A questão da discussão sobre orçamento, né, geralmente recaía sobre os especialistas da área. Né? Eu me lembro quando eu fazia mestrado, estatística e matemática era coisa do pessoal da área de exatas. Né? Uma ou outra área da ciência humana usava ali social. Hoje, estatística e matemática, ela perpassa por todas as áreas de conhecimento. É necessário você saber matemática e estatística para ter bons trabalhos de mestrado e doutorado. Não é isso? Sim. Então, assim, a mesma coisa a questão orçamentária. Independentemente da área que nós estivermos, se a gente não conhecer um pouco dessa discussão, né, em tempos de hoje, principalmente, a gente fica alijado das políticas públicas, porque está cada vez mais difícil a gente lutar contra o poder econômico, que se monopoliza e se oligopoliza no mundo com muita força. Né? Tem uma coisa interessante agora, por exemplo, sobre está acontecendo as eleições norte-americanas. Né? Eu digo a vocês que há 5, 6 anos atrás, dificilmente tinha tanta gente hoje conhecendo como era o sistema eleitoral norte-americano. O acirramento, né, nos Estados Unidos hoje está tão grande que forçou a nós, brasileiros, saber um pouco como é que funciona o sistema eleitoral americano. Porque a gente sabe que as eleições lá vai influenciar também. Vai influenciar a nossa. Então, quer dizer, é a mesma coisa do orçamento. Precisamos conhecer mais sobre como é que se faz essa executa e a discussão sobre o orçamento brasileiro. Conhecer e eu acho que saber também, como o Zé falou, qual é o nosso papel nisso tudo, né? Porque é isso. Então, por exemplo, na gestão passada da NPG, a gente sempre colocou a gestão ela vai funcionar como videogame. Tínhamos colocado que o primeiro estágio era derrotar o Bolsonaro nas urnas, conseguimos atingir. E um segundo estágio era garantir o reajuste das bolsas. Isso. E ali naquele período de transição, né, que se monta o governo de transição, justamente para poder conectar a situação do país, quais vão ser as políticas públicas, nós conseguimos organizar de fato uma frente ampla para defender que o reajuste fosse prioridade do governo. Né? Isso aqui, e eu coloco muito isso para todos os pós-graduandos, não é algo natural. Né? Não é algo, só porque o Lula ganhou a gente vai ter um reajuste. Não. Sim. Até porque a gente sabe que para o Lula ganhar, a gente teve que fazer de fato uma frente ampla, né? A NPG indicou o voto no Lula no segundo turno, justamente nessa necessidade de frente ampla para derrotar o que era o maior inimigo da ciência e da educação, né? E a gente sabe que o governo ele tem diversas forças políticas, não é apenas setores de esquerda, né? Setores que têm de fato um compromisso com o desenvolvimento nacional. Então a gente precisa ver a correlação de forças como uma balança e colocar mais peso nessa balança para que eles possam ser voltados às políticas públicas que a NPG defende, que as entidades acadêmicas científicas defendem, né? Porque como o Fábio colocou aqui, hoje existe na prática, aí, além dos 3 poderes, existe um 4º poder, que é o poder do mercado financeiro, né? Então a gente vai precisar... Como é que a gente barra esse poder financeiro? É justamente com o poder social, com a mobilização social. Por isso que é muito importante, e eu acho que esse podcast cumpre um papel muito importante de conscientizar os pós-graduandos do seu papel político também nessa seara aí que a gente está vivendo. Porque, veja, é impossível um país ir para frente como o nosso se a gente não se apropriar dessa discussão do orçamento brasileiro, porque durante muito tempo isso foi feito ali muito, né, entre pessoas especialistas, né, entre pessoas técnicas, a sociedade alijada disso. E nesse período todo, né, é dentro do orçamento que se dá
o conflito de interesse e as relações de poder no Brasil instituídas. Perfeito. Então você vê o seguinte, como é que um país vai para frente se ele paga de juros por ano quase 850 bilhões de reais e falta recurso para poder recompor as bolsas, o valor e a quantidade de bolsa na CAPES? Né? Aí os economistas que são porta-vozes, muitos deles, né, que saem na imprensa, porta-vozes do mercado financeiro, vai dizer, não, porque o governo gasta demais. Como é que o governo gasta demais se ao longo de tanto tempo vem fazendo superávit primário? Vem gastando menos do que arrecada. Tá? Superávit primário é gastar menos do que arrecada. Não é? Agora mesmo está se falando, olha, o governo tem, tem que fazer um esforço para gastar menos. Né? O país é continental, é enorme, cheio de desafios pela frente. Mas qual é a principal despesa do país? Da União? A principal despesa, aí eles colocam logo na TV ou na imprensa em geral, que é o sistema de pensão, né, aposentadorias, e o funcionário público. E escondem, assim, a despesa com juros. Eles vão dizer que a despesa de juros cresce porque o governo gasta demais e precisa pegar no mercado financeiro e se endividar mais. Mas não é isso. O governo gasta demais porque essa despesa aqui ela é quase inviolável a sua discussão. Engraçado é que muitas vezes os economistas, né, desse mesmo mercado dizem o seguinte, olha, se o indivíduo tem uma dívida com um cartão de crédito, com um banco, vai negociar essa dívida. Por que o governo nunca é provocado a discutir essa dívida? Porque a dívida do Brasil não é grande em relação aos Estados Unidos, à França, ao Japão, à Itália. Não é grande. O problema é que ela é de curtíssimo prazo, ela rola muito rapidamente e os juros são elevados. Então o governo fica com a mão atada o tempo todo. Então é importante a sociedade discutir orçamento e ver por dentro qual é realmente, de fato, a maior despesa que o país tem e o que é que atravanca esse país. É isso. Acho que é um trabalho também nosso, enquanto NPG, mas enquanto comunidade acadêmica e científica, de conscientizar dos impactos que tem todo esse debate econômico e orçamentário para a ciência e para a tecnologia, né? Sempre lembrando entre nós e para toda a sociedade que, quando a gente está falando de ciência, tecnologia e inovação, a gente não está falando de um espaço murado das universidades, a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, inovação, de soberania nacional, de desenvolvimento nacional, de criação de emprego, de valorização dos nossos trabalhadores do nosso país. Eu acho que a gente precisa muito pensar dessa forma. E, professor, o que eu queria saber de você, para a gente poder ir encaminhando, qual que é o nosso prazo? Quão rápido a gente está precisando fazer essa sensibilização e fazer essa conversa? Para ontem, porque o Brasil já drenou muita riqueza, mas muita riqueza mesmo, né, para poucas famílias no Brasil, que colocam recursos via sistema financeiro para aplicar em títulos da dívida pública. Então, para ontem essa discussão. A dívida pública brasileira hoje serve como dreno de transferência de riqueza da maior parte da sociedade brasileira para poucas pessoas. Não é? É claro que a dívida, ela por si, não é ruim. Não é? Porque todo país ele tem dívida, ele se endivida para poder construir projetos estruturantes para o longo prazo. Não é? Ele não pode forçar a sociedade no presente a ter um custo elevadíssimo para ter projetos de futuro e são caríssimos para o longo prazo. Então, toda sociedade ela é calcada na dívida. O problema é quando essa dívida ela deixa de ser contraída para projetos de desenvolvimento e para avanço da sociedade, e ela passa a ser um instrumento de acumulação de riqueza e de concentração de riqueza. É isso que está no Brasil. E é isso às custas de quê? Às custas de um sucateamento das universidades brasileiras. As universidades brasileiras estão sucateadas. Muito sucateadas. Né? Uma defasagem tecnológica em relação ao resto do mundo, né? Que passa pela nossa pós-graduação, passa pelo incentivo ao aluno vir para a pós-graduação com bolsas muito mais atrativas. Né? Projetos, né? Você vê o seguinte, praticamente o CNPq não tem recursos para auxílio à pesquisa. Não tem. É praticamente recurso para pagar a bolsa para pesquisador. Mas os recursos para um insumo, né, para atividade e-mail, para viagem, não tem. Você tem uma ideia do nosso colapso nesse momento, em razão dessa questão estrutural, não é nem por causa de uma falta de vontade do governo, é questão estrutural mesmo. O São Paulo,
A FAPESP tem mais recursos do que o CNPq. É verdade, eu sou do estado de São Paulo. Impressionante isso. É uma inversão das coisas. E isso cria um problema para nós no Brasil como um todo. O quê? A concentração nacional do desenvolvimento científico e tecnológico. Porque São Paulo pode fazer isso. Por que o Brasil não pode fazer isso para o resto do país? A União não pode fazer isso. É isso. É para ontem essa discussão. E a campanha do reajuste, Vini? Qual que é o nosso prazo? Qual que é a nossa pressa? Justamente, a gente está com muita pressa, né? Então a gente precisa muito convencer os parlamentares agora nesse processo de votação, de discussão, a construir essas emendas, né? E não apenas isso, a construir essas emendas, mas também a gente fazer um debate público como é que o Brasil sai dessas amarras do arcabouço fiscal, né? Porque, de fato, amarra qualquer possibilidade. Veja, quando você começa a construir uma família, você acaba se endividando para comprar uma casa, alguma coisa assim nesse sentido. Mas você também não deixa de ter outros projetos ali prioritários, né? E é isso que o governo precisa fazer, o Estado brasileiro, não é nem questão de governo, de fato é questão de Estado, né? E a gente até coloca sob pena de perdas geracionais. Porque o que está acontecendo hoje é que, de fato, em virtude muito de processos conjunturais, né, dessa longa noite que o Brasil enfrentou de desmonte da ciência e tecnologia, onde os pós-graduandos hoje eles não têm perspectiva. Então, muitos se perguntam, o que é que eu vou fazer com o meu diploma quando sair do meu mestrado, do meu doutorado? E quem está hoje na universidade, na graduação, se pergunta, para que eu vou fazer pós-graduação? Né? Porque a gente não tem essa perspectiva, porque esse desmonte, ele criou um acúmulo que a gente ainda vai sofrer a médio e longo prazo. Uhum. E o Brasil ainda está finalizando a janela demográfica, né? Onde essa maior parcela da população é uma parcela economicamente ativa e é a juventude. Então, nesse momento, o Estado brasileiro ele precisa, de fato, construir investimentos e aplicar investimentos, né? Tanto que a gente fala que recursos aplicados na educação e na ciência não são gastos. Eles precisam ser vistos como investimentos. Porque se a gente analisar, inclusive, todos os países que lograram algum nível de desenvolvimento, eles aproveitaram esse momento justamente para investir nesses setores, né? E quando o Brasil mais precisou, a gente foi na contramão. Então a gente precisa, de fato, fazer agora esse debate público para construir o orçamento de 2025, mas também para ver como é que o Brasil pode sair dessas amarras do arcabouço fiscal que acaba sufocando o nosso desenvolvimento nacional. Com certeza. Eu acho que a gente está acabando nosso tempo, mas eu queria saber um pouco do Zé, como é que também ele vê esse próximo momento agora que a gente vai ter que enfrentar. Eu vejo o momento de um grande desafio, na verdade, né? Porque, como a gente viu e já acumulou aqui, né? Apesar da gente estar num governo progressista, né, a gente precisa também pressionar pelas pautas que regem o nosso movimento, né? E sempre que a gente vai pedir qualquer melhoria para a classe trabalhadora, né, que eu entendo os pós-graduandos como uma parte da classe trabalhadora, a gente precisa pedir isso com afinco e com vontade, porque nada é dado à classe trabalhadora sem que a classe trabalhadora lute, né? Então eu vejo esse momento como um momento de grande desafio, né? Inclusive um desafio de poder levar para as pessoas, para os pós-graduandos, a consciência de que, de fato, a gente precisa se organizar nessa luta, né? E aí eu digo isso porque a gente entende que a dinâmica da pós-graduação é um pouco diferente, né? Um pouco não, muito diferente, né? Porque são profissionais que estão trabalhando e desenvolvendo suas pesquisas e, às vezes, essa pesquisa suga o tempo do pós-graduando e ele não consegue se envolver em outros pontos, em outros debates, como o próprio debate do orçamento, como o próprio debate do reajuste. Então, eu vejo como um desafio da gente conseguir, de fato, levar isso para os nossos pós-graduandos, mas como eu costumo dizer também, eu adoro um desafio, e como eu vi essas gestões da NPG até agora, principalmente liderada pelo Vinícius, né? O Vinícius também adora um desafio, e graças ao esforço e o trabalho de todo mundo, a gente tem conseguido superar esses desafios, né? Eu acho que nesses próximos meses, inclusive, a gente ainda vai conseguir algum avanço, sobretudo pelo esforço de toda a gestão da NPG e dos companheiros das entidades parceiras. E eu acredito que agora é o momento da gente ir e de fato, brigar pelo que nos é devido, né? Com certeza. Gente, eu quero dizer que foi muito bom ouvir, principalmente o professor, muito obrigado. Foi realmente uma aula que a gente teve aqui, né? Acho que acho que como o Zé falou, esse esforço que a gente está fazendo aqui do podcast é muito importante para poder levar todas essas informações, né? Elas não podem ficar só entre a gente, não pode ficar só entre quem está tendo esse esforço de estar aqui estudando e tudo mais. Precisa ajudar a chegar em todo mundo, até como você falou. Eu queria até deixar alguns recados, Gabi. Primeiro, você que é pós-graduando, assine um abaixo-assinado,
pelo reajuste, compartilhe aí com teus colegas, com a tua família, não importa que se você é ou não pós-graduando. Assina lá, compartilha para que a gente possa ter pelo menos 100 mil assinaturas aí pelo reajuste de bolsas. Uma outra questão é se engaje politicamente. É muito importante os pós-graduandos se engajarem, e aqui a gente não quer esgotar esses debates. Também, se você tiver algum debate, já comenta lá nas redes sociais da NPG qual debate que você quer que a gente possa gravar aqui. E um terceiro recado, pós-graduando, para você também fazer o documento nacional do estudante, a carteira do estudante, que lhe dá direito à meia entrada, ao acesso à cultura, ao acesso aos esportes, mas também ajuda a NPG para que a gente possa financiar a luta política, porque a gente sabe que nós precisamos, de fato, ter essa luta, e essa luta ela vai demandar muita energia, e aí a gente precisa também financiar a luta para a gente conseguir aí mais um reajuste de bolsas, os direitos previdenciários e muito mais. E aproveitando para deixar um recado da Diretoria de Comunicação para você que está numa APG ou que é pós-graduando, que quer se envolver mais na nossa campanha de reajuste, Sobreviver Não Basta. A gente tem, além do abaixo-assinado que está rolando, além do nosso manifesto da campanha, além desse guia, a gente também tem um guia de mobilização, que lá tem muitas dicas, tem muito, quase um passo a passo de como você pode atuar na sua universidade, no seu estado, na sua cidade, pelo reajuste. Então, você pode acessar tudo isso no site da NPG ou nas nossas redes sociais. Lá tem tudo. Tem o guia de reajuste, tem o guia de mobilização, tem o nosso abaixo-assinado, tem bastante material, tem um drive com material. Você pode imprimir cartaz da campanha, pode baixar artes para você compartilhar com seus amigos, seus colegas. E eu acho que é isso, gente. Agradecer novamente todo mundo pela presença. Foi muito bom a gente conversar aqui. E eu vejo vocês que estão nos ouvindo no próximo episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar, acompanhar a gente pelo YouTube e em todas as plataformas de áudio.